cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus amados, reconheço que não mereço a vossa atenção, mas com muita clareza, a palavra de Deus, nosso Senhor, requer toda a nossa atenção. Meus queridos, Jesus ele disse: ide por todo mundo e anuncie o Evangelho a toda criatura. E aqui dentro deste ônibus está cheio. Está lá em Marcos 16 e o verso 15. Ele também disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8 e o verso 32. Meus amados, eu sei que alguém pode até estranhar, porque eu estou aqui com o celular. Eu tenho um canal lá no YouTube. Se vocês sentirem de Deus e quiser se inscrever no meu canal, agradeço o pastor Marcelo Silva, lá no YouTube, para a glória de Deus, nosso Senhor. Eu não peço aqui a vós outros para se inscrever achando que eu quero aparecer. Não. Que Deus apareça e eu desapareça. Que Ele cresça e eu diminua. Eu não prego a palavra de Deus pedindo dinheiro, de maneira nenhuma. A Bíblia diz: dê de graça o que de graça recebeste, que é a palavra. Está bem claro. Há quem peça, há quem ande por aí querendo garear com a palavra de Deus, mas cada um pagará pelo que deve. A Bíblia diz: quem é de Deus com alegria escuta a sua palavra. João 8 e o verso 47. E ainda pela manhã, se vocês entrarem no meu canal, eu estava lá em Tejucupapo, Goiânia, pela parte da manhã, dizendo que Jesus é bom. Um sítio o qual Deus tem, pela misericórdia, me presenteado, porque tudo é dele. Eu sou mordomo daquilo que ele tem, com certeza, me concedido, para que eu tome conta por um pouquinho de tempo. Porque logo vamos partir desta terra. Não somos daqui. Vocês sabiam que a alma do homem e da mulher, indo para o céu, ou lago de fogo e enxofre, dependendo do meu caminho, essa alma é eterna? É eterna. A nossa carne podre, ela vai ter que ficar. Ela morre. Ela desce a sepultura. Mas o que está dentro de você, dentro de mim, tem um espírito. E esta alma vivente, ela não morre. A Bíblia diz, está lá em Ezequiel: a alma do pai é minha, do filho, que pecar morrerá. Mas por que Deus disse morrerá se a alma não morre? Mas é morrer espiritual, tá? Morrer fisicamente, no sentido da vida secular neste mundo. Porque é que a gente vive na vida secular, a vida normal e a vida espiritual. Ou seja, se eu morro na vida secular, a alma que pecar morrerá, a carne. Mas o espírito viverá para sempre. Agora tem uma coisa: quando ele disse se pecar morrerá, ele está dizendo, vai haver com certeza uma distinção, vai haver com certeza um julgamento. Neste julgamento, para aqueles que pecaram e não se arrependeram, infelizmente ficaram longe de mim para sempre. Vão viver eternamente, mas no lugar de tormento. E você lembra disso, que está claro na palavra de Deus, e eu sei que vocês acreditam na mesma, não é verdade? Eu sei que vocês acreditam. Vocês são inteligentes. Vocês entendem. Então, meus queridos, a palavra de Deus é uma fonte poderosa. Mas eu quero aqui tratar das 7 glórias do livro da revelação, das 7 glórias da eternidade. Eu estou indo agora para o centro da cidade, com certeza organizar algumas contas que tem que ser paga, mas estou levando o som. Acho que vocês estão vendo aqui o microfone, onde eu canto na cidade, prego e digo que Jesus é bom. Já são mais de 1000 vídeos gravados lá no YouTube, TikTok, Kawaii, dizendo que Deus é, que Ele manda, que Ele pode, que Ele faz. E realmente Ele faz mesmo. Ele é santo, Ele é puro, Ele é lindo. Ah, mas como é que você sabe que Deus é lindo? A gente tira, com certeza, pela organização do universo, sim ou não? O universo não é lindo? O globo terra, alguns países. Se você vai na China, você vê a beleza. Se você vai no Canadá, você vê a beleza. Se você vai no Grand Canyon, 28 mil quilômetros em rocha sólida, você vê o emblema de Deus. Se você vai no Rio Tigre, Rio Quebá, Rio Amazonas, que nasce na Cordilheira dos Andes, vem desaguar no nosso amado Brasil, o Rio Amazonas. A gente vê a glória de quem? De Deus.
Se você olha as orquídeas, mais de 3.000 espécies, vê a glória de Deus. Se você olha os pássaros, as águias, que são mais de 8 tipos de águia, a mais conhecida, a águia americana, a gente vê a glória de Deus. Se vai nos manguezais, raiz entrançada, aratus, gaiamuns, siri, caranguejo, a gente vê a glória de Deus. Se a gente vai no alto mar, e a gente vê baleia, tubarões, tartarugas marinhas, a gente vê quem? A glória de Deus. E se você entra e vê os animais pintados, o tigre, o chitara, o leão, a leoa, a zebra, aí você vê os gnus na pradaria, no deserto, aí você vê os jacarés, crocodilos, que são diferentes, lagartos, camaleão, tejo, a gente vê quem? A glória de Deus. Aí vai para o reino das borboletas, que sai através de um casulo, de uma largata, a gente vê quem? A glória de Deus. Aí você vai para a orquestra universal, aí você vê anjos, querubins, arcanjo, aí você vê serafins, anjos de fogo, aí você vê, com certeza, a nossa Via Láctea, que é um cinturão, uma espiral, aí você vê harmônia, oxigênio, hidrogênio, a fonte das águas, H2O, o ouro, a prata, o bronze, o estanho, a ametista, a esmeralda, o caboclo, você vê também o diamante, você vê quem? Deus, a grandeza dele. Aí você vai para as dimensões, mundos paralelos. Você vê quem? Deus. Aí você vê Sol, Lua, Marte, Plutão, Urano, Saturno, Vênus, Mercúrio, Júpiter. 1000 vezes maior do que a Terra. Você vê quem? Deus. Aí eu pergunto, Deus é lindo ou não é? Deus não é feio, banguelo, nem tão pouco com a calvície que eu tenho, que um dia eu tinha cabeleira. Deus não tem falha, não tem defeito. Deus não mente, Deus não rouba. Deus é santo, 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 para sempre. Deus é puro. Então Deus é lindo. A Bíblia diz que, e vocês sabem muito bem, que os anjos são lindos, sim ou não? E quem criou os anjos é feio? Não! A Bíblia diz que ele é tão lindo que o universo se inclina para ele, o adora. De Deus sai dele santidade, pureza, virtude, fogo, santidade, organização, que Deus não é desorganizado, Deus é ordeiro, não desordeiro. Aí alguém pode dizer, mas como é que você tem convicção que Deus é lindo? É a minha fé. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, meus queridos, Deus ele é tão lindo, tão verdadeiro. E a minha fé diz que ele é lindo, que ele é santo, que ele é puro. Então pense nisso. Mas eu quero tratar aqui das 7 glórias da eternidade até chegar no centro de Recife. Meus queridos, a primeira glória da eternidade é o arrebatamento da igreja. A igreja que somos nós, seremos arrebatados velozmente dessa terra. Não está longe do arrebatamento da mesma. A gente sabe que o mundo testifica, a gente sabe que os sinais das tecnologias, como também da natureza, testifica a volta do Filho do Homem. A primeira glória, o anjo vai tocar a trombeta, a igreja ela vai ouvir. Quem é que vai ouvir? A igreja, porque a igreja tem ouvido espiritual. E o que é ouvido espiritual? É estar ligado em Deus, é estar vidado em Deus, é entender Deus, compreender Deus, obedecer a Deus. Aí você pergunta, e por acaso, irmão, ainda que o senhor é pastor dessa Assembleia de Deus, o senhor é 100% obediente a Deus? Eu digo com muita clareza, não, eu não consigo, eu gostaria. Eu gostaria. Não tem um ser humano na terra que consiga ser obediente a Deus 100%. Somente Cristo, ele foi 100% obediente ao Pai. Paulo, ele disse, quando eu pensei que tinha acertado, aí eu errei. Pedro negou Jesus. E a gente vê, os discípulos fugiram na hora da morte de Jesus na cruz.
A gente vê Elias pediu a morte e ele ficou dentro de uma caverna. E era um homem profeta do fogo, um homem temente a Deus, um homem segundo o coração de Deus. Davi também deu os seus vacilos. Alguns profetas deram os seus vacilos. Abraão, herói na fé, deu os seus vacilos. Moisés, um homem que fez sinais, prodígios e maravilha. O que aconteceu? Ele bateu na rocha, desobedeceu. Por esse motivo Deus guardou, mas ele não entrou na terra prometida, lá na Canaã. Deus guardou ele em um lugar reservado. Agora o Espírito está com Deus, mas ele não entrou na terra prometida aqui, porque desobedeceu a Deus. E não era um homem sincero, que Deus usou ele com grandes sinais? Moisés. Teve um momento que ele disse: Deus, deixa eu ver a tua face. Deus disse: Moisés, quem me vê morrerá. Nenhum ser humano comum me verá e ficará vivo, Moisés. Mas ele pôde dizer: Deus, eu sou escolhido teu. Tu me escolheu. Eu rejeitei o Egito. Eu era príncipe no Egito. Eu ia ficar no lugar de Faraó. Eu ia ser Deus rã na terra. Eu rejeitei por amor a ti, para sofrer junto com o povo hebreu. Mas Deus disse: Moisés, quem me vê morrerá. Nenhum ser humano me verá e ficará vivo, Moisés, porque de mim emana fogo, glória, virtude. Eu sou espírito e verdade, Moisés. A minha santidade é tão grande que o ser humano não consegue olhar para mim olho nu. Ele será fulminado, torrado, será destruído. De tão santo que eu sou, Moisés. Jesus. A Bíblia diz, Jesus Cristo. lá em 6 de Isaías, diz a Bíblia que naquele momento os anjos, ele começava a pairar com duas asas. Com duas asas ele cobria os pés, com duas asas ele cobria o rosto, e as suas duas asas ele pairava e dizia: Santo, 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 Santo é o Deus dos exércitos. Agora veja, anjos de fogo. A Bíblia diz que serafins, eles cobriam os olhos para não ver Deus. Logo os anjos estão lá, sim ou não, com Deus, mas não podem encarar Deus. Imagina quão grande é Deus. E a gente tira pelo tamanho do sol. Está pensando que o sol é pequeno? A Terra é alicerçada sobre 12 placas tectônicas. A Terra tem mais de 240 países. E alguém para se deslocar de um país para outro é necessário avião ou navio. E passa dias voando a 9,6 km por hora. A velocidade do avião. 9,6 km por hora. Sabe o tamanho do Sol? O Sol é 1.300.000 vezes maior do que o globo Terra. O Sol tem 4.443.200 quilômetros em circunferência. 6,09, que para os matemáticos é impossível o quadrado. É o tamanho do Sol na sua raia. Extensão. Aí acha que o Sol é grande? O Sol estava à distância da Terra 8 minutos de espaço-luz, 150 milhões de quilômetros. É a distância da Terra para o Sol. Imagina o tamanho daquele que fez. Está pensando que o Sol, como diz alguns coitados, com um QI desse tamanhinho, porque acha que são grandes. É não. A Bíblia diz que o povo mais sábio do universo é aqueles que temem a Deus e sabem que Deus é Senhor. Acabou-se. Aí vem, sabe, os intelectuais com doutorado PhDs. Aí diz assim: eu não acredito em Deus. Pelo amor de Deus, olha a constelação. Olha o nosso espiral, a nossa Via Láctea. De um ponto menor a outro ponto menor da Via Láctea são 10.000 anos-luz. E de um ponto maior a outro ponto maior, que é o final da espiral, 100 milhões de anos-luz. Sabe o significado de um ano-luz? 9
trilhões e meio de quilômetros é um ano-luz. A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Já pensou, quem é que vive aqui 10 mil anos-luz? 10 mil anos, hein? Essa velocidade da luz para chegar de um ponto menor do ponto menor. Aí vem alguém, Deus pra mim não existe. Se o universo fosse um pouquinho mais forte do que ele é, entraria em colapso. Se ele fosse um pouquinho mais fraco, todos nós morreríamos congelados. Deus fez tudo na sua trajetória. Deus não erra. Imagina como Deus é grande. Deus não é um qualquer. A primeira glória é o arrebatamento da igreja. A segunda glória, a gente vai para o tribunal de Cristo receber galardões. Quem trabalhou com amor, com carinho, quem fez a obra com satisfação. Não aqui querendo garear, nem tapear, mas a obra com amor vai receber galardões. Essa é a segunda glória da eternidade. A terceira glória da eternidade, quando receber galardões da igreja, aí a Bíblia diz que agora vai com certeza para o banquete, a ceia do Cordeiro. São 7 anos de festa. Aqui na terra vai estar um caos. 3 anos e 6 meses a falsa paz e 3 anos e 6 meses a tribulação. O anticristo vai estar aqui, que é aqueles 4 cavalos que a Bíblia fala. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Cada um na sua trajetória. Há quem diga que aquele cavalo branco, ele é Jesus, que está com arco. Mas há quem diga que não é. É o anticristo que vai enganar as pessoas. O verdadeiro Jesus é aquele do capítulo 19 de Apocalipse, que ele vem no cavalo, puro sangue, um cavalo de fogo. E a Bíblia diz que vai sair uma espada da boca dele, que é a palavra, vai derrubar Satanás, vai cair por terra. E diz a Bíblia que ele será julgado por toda a maldade que ele fez desde o começo do princípio do mundo até hoje. Então aquele primeiro cavalo branco trata-se do anticristo, mas há quem diga que é a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo pregada até hoje, há 2000 anos, desde que Jesus partiu daqui. O cavalo vermelho simboliza a guerra, sangue. O cavalo preto, fome, ele com a balança e uma espada. E o cavalo amarelo, peste. Muita miséria na terra, um caos total. Isso aí trata-se de muitas enfermidades. A gente sabe que houve a bubônica, a peste amarela e outras coisas mais, o Covid-19 e outras coisas que passou desde que o ser humano entende por gente. Milhões e milhões morreram. Eu não quero tratar aqui porque o assunto é profundo e 1 hora só não dá. Quando se trata de Apocalipse, no mínimo é 1 hora. Já dá uma pincelada para se compreender ele. Então, meus queridos, a terceira glória da eternidade, depois que a igreja vai estar com Cristo, com certeza, lá na boda do Cordeiro, vai terminar os 7 anos aqui na terra, Deus dará livramento a Israel. Aí vem essa terceira glória da eternidade, Satanás será preso por 1000 anos. Entra o ano mileniar, ano do milênio de Jesus, onde vai haver paz na terra, o governo de paz, de santidade, de amor, de justiça. É o único governo, porque aqui alguém entra no governo, passa 4 anos, aí rouba, faz, acontece, é uma enganação. É tanto enganador, infelizmente, entre os colarinhos brancos, meu Deus. Não era para existir isso. Mas quanto mais ele sunga, mais tem vontade de sungar as pessoas. Está lá em Isaías 10. Ai dos ditadores que ditam a lei, daqueles que prescrevem leis que tiram do direito dos órfãos das viúvas, que tiram do salário do povo, que sunga os pequenos. Então, meus queridos, quando se trata desses cavalos, tem um que diz assim: não danifiquei o azeite nem o vinho. Ou
Ou seja, os ricos cada dia mais ricos. Você sabe que existe 13 famílias na terra, segundo alguns peritos, que é quem domina todo o dinheiro. 13 famílias. E diz que é o olho que tudo vê. O olho que tudo vê é Deus. É o olho que tudo vê. Aí 13 famílias que dominam todo o dinheiro da terra, o ouro. 13 famílias. Poderosa. Mas está chegando o dia que Deus vai mostrar quem é que domina o ouro e a prata. Está lá em Ageu 2 e o verso 8. Meu ouro e minha é a prata, diz o Senhor. Acabou-se. Aqui está a glória da eternidade. Como Satanás ele vai ser preso, lago de fogo e enxofre por 1000 anos, o povo vai levar tributo para Jesus. Aí diz a Bíblia que a menor idade é 100 anos. Infelizmente tem pessoas que vão morrer com 100 anos porque não vai querer levar tributo para Jesus, vai negar Jesus, e a Bíblia diz que Deus vai tirar o fôlego de vida dele ou dela. Leia a Bíblia lá em Isaías 64 e o 65. Pode ler que está lá. Para Deus é como se fosse um bebê, uma criança. Deus tirar a vida de alguém com 100 anos de idade. É um bebê para Deus. Que era para viver 1 milênio, e depois do milênio é eternidade, sem ter que morrer. Mas vai ter que morrer, porque vai negar Jesus vendo ele. Porque a Bíblia diz que depois de 1000 anos, importa que Satanás será solto por um pouquinho de tempo. Porque Deus no milênio não quer ninguém forçado. Vai nascer milhões e milhões de pessoas no milênio. Contudo, Deus não quer ninguém forçado. Esses que vão nascer vai aderir-se a Satanás ainda. E olha que vai ver Deus, a glória dele, contudo ainda vai rejeitá-lo. Veja como Deus é tão justo. Deus aqui não obriga nenhum de vocês vir para ele e ter ele como Salvador, não. A escolha é de vocês. Vocês querem Deus? Quero. Então sigam os mandamentos dele. Vocês querem Deus? Quero não. Então sigam o mandamento do mundo. Sigam as trevas. E abominem a luz. Aí vão pagar caro. Com Deus é assim. É muito simples. É simples. Ele diz para mim, Marcelo, você quer me seguir? Quero, Senhor. Então você vai lutar contra os princípios que o mundo oferece. Porque os princípios do mundo, para mim, é nojento. É podre. As leis dos homens, para mim, não vale nada. São falsas, mentirosas, profanas. Eles fazem a lei, eles mesmos não vivem a lei. Lembra disso? Jesus disse com aquele sacerdote, vocês são hipócritas. Vocês têm a lei, fogem a lei, mas vocês não vivem a lei. Bocado de hipócrita. Veja que palavra dura Jesus disse a eles. Aí Deus disse para Isaías, a lei dos homens para mim é trapo de imundice. Nenhuma se salva. Já disse tudo. Então a sexta glória da eternidade. O trono de Deus vai descer. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. O trono vai descer. A Bíblia diz que os céus vai se mover como pergaminho. A Bíblia diz que o mar vai devolver os mortos. E a Bíblia diz que também o inferno, que é o lugar, vai devolver os mortos. E cada um será julgado segundo o que está escrito naquele livro. Quem matou, quem roubou, quem estrupou, quem deu no pai, quem deu na mãe, quem andou na mentira, na inveja, na corrupção e não se arrependeram. Ai, que dor. Deus vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então lembre-se de uma coisa, religião não salva ninguém, nem placa de igreja, é Cristo o Senhor. Para isso está claro na Bíblia, não há outro nome em cima no céu, nem sobre a terra, por qual ser humano possa ser salvo, senão Jesus Cristo o homem. Não existe intercessor entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo o homem. Então temos escolha. Eu poderia com certeza estar aqui calado, sentado em uma dessas cadeiras, sem estar pregando o evangelho. Por quê? Eu já tenho convicção da minha salvação. Eu já conheço a verdade. Por que vou me preocupar com vocês, não é verdade? Mas Deus se preocupa com vocês. Aí diz, Marcelo, pregue o evangelho. E ele não me força. Eu prego por livre, espontânea vontade e por amor também a vocês. Porque a vida de vocês, se perder, também eu tenho culpa. Quer prova? Ezequiel. Deus disse a Ezequiel, pregue a palavra a esse povo que estão no caminho da escuridão. E se você não pregar a palavra e eles morrerem, e você conhecendo a minha verdade,
eu vou requerer o sangue dele de você. Agora, se você pregar a minha palavra e eles não se arrependerem, não se converter dos maus caminhos e continuar no erro e morrer no pecado, vou requerer deles, não de você. Entenderam? É 30 anos que eu prego o evangelho dentro dos ônibus, nas praças. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha 27 anos de idade. Hoje eu estou com 58. Já faz 31 anos que eu prego o evangelho. E Deus, Ele tem feito maravilhas. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, a minha cabeleira era cheia, não tinha rugas, não tinha cabelo branco, era o rosto liso. Olha hoje, o carro que estou ficando é o caminho de todos nós. Ontem eu tinha aquela idade, era jovem. Olha hoje, a nossa vida passa como uma vela acesa que já se apaga. Vocês entenderam? Pense numa vida para passar ligeira a vida do ser humano. E é feliz quem chega a 58, feito eu. E a maioria hoje que morre jovem. Meus queridos, a sétima glória da eternidade, depois do julgamento total, o véu enegrecido vai se abrir e todo o universo vai ver Deus como Ele é. Porque tem lugar no universo que não viu Deus ainda. Deus, Ele vai ser visto como Ele é, na essência de sua glória. E a visão ocular humana estará pronta para ver Deus como Ele é. Porque a Bíblia diz que serão preparados este povo, essas nações, que vai estar com Ele, para poder ver Ele na essência do seu poder. Porque Paulo diz, aquilo que é corruptível, carne, vai ser incorruptível. Aquilo que é mortal, vai se investir da imortalidade, para ver Deus como Ele é. Entenderam? Ou seja, esses corpos nossos, quando for transladado para a glória, não vai da forma que ele é, nesta carne humana, não. Vai se investir da incorruptibilidade. Vai se vestir da imortalidade. O espírito é imortal, mas a carne é mortal. Então a carne fica. Vai haver um revestimento total. Vamos ser imortais para ver Deus como Ele é. Porque se alguém morre agora, o espírito dele ou dela não pode chegar na presença de Deus sem a permissão do mesmo. Porque o próprio espírito, mesmo sendo espírito, não aguenta. Como Deus é forte, não é não? E alguém tem Deus como fraco, como um qualquer, como Zé Buchudo, esculhamba com Deus, manda Deus ir para aquele canto, tem tanta gente assim, coitado, são desequilibrados. Aí diz que crente é fanático, que crente é desequilibrado, que crente não tem parafuso certo, vai nessa. Quem é desequilibrado? Quem prega a verdade e ama e adora o verdadeiro Deus, ou quem se levanta contra Ele? Pense nisso. Alguém aqui pode lutar contra a luz do sol? Ele tem um plasma poderoso que esmaga qualquer um, e ninguém consegue olhar para ele a olho nu, sem ser 40 especiais de contato, pelo menos 60 segundos, um minuto. Imagine Deus que é maior do que ele, hein? Alguém quer ser uma nova criatura, quer aceitar Jesus como Salvador e entregar a vida para Jesus, que na verdade é Jesus que nos aceita, não é a gente que aceita Ele. Que Deus abençoe. Quero aqui mandar um abraço para os internautas, Mazinho no Rio de Janeiro, nossa irmã Luciana Leusa em São Paulo. Quero mandar um abraço também ali em Lisboa, Portugal, para todos que têm visto e ouvido, inscrito no canal, que Deus abençoe. E se aqui alguém sentir Deus quiser se inscrever no meu canal, Pastor Marcelo Silva, no YouTube, eu agradeço. Que Deus abençoe a cada um de vocês, agradeço o amor de vocês, o carinho e a vossa compreensão. Leiam a Bíblia, tenham cuidado em celular e na carteira quando descer do ônibus, porque tem muita gente esperta, mas o olho de Deus está vendo e vai chegar o dia do juízo e o prestamento de conta com cada um deles. Que Deus abençoe a todos.